Eu sou Oscar Bueno, tenho 57 anos, sou produtor de festas há 29 anos, DJ há 21 anos. Nos últimos 4 anos eu estive trabalhando aqui na Casa da Luz, estive à frente de um projeto que é a Brutus, um projeto LGBTQ, toca house music, muito bacana. A casa nos recebeu sempre muito bem, e aqui na Casa da Luz foi onde eu abri meus horizontes para vários tipos de música, foi incrível. Atualmente a gente está trabalhando só online. Devido à pandemia, não estão rolando as festas, a gente está paradinho, estamos fazendo festas transmitidas online. E eu queria agradecer a Casa da Luz por estar me chamando nesse momento para falar um pouquinho sobre a carreira do DJ, para falar um pouco sobre a minha carreira, como eu comecei, como foi tudo para mim, até os dias de hoje. Tá? Então é isso que a gente vai abordar. Eu vou contar um pouquinho do início da carreira do DJ, dos disc jockeys, até os anos 2021, ok? Bom, o que se sabe é que a carreira de disc jockey, ou disc jockey, para ser exato, começou em 1906. Em 1906, nos Estados Unidos, em Boston, Lee Forrest e o canadense Audrey Fessenden foram os caras, eles criaram a válvula de 3 polos, que permitia que ondas eletromagnéticas propagassem informações sonoras. Eles realizam, em 1906, a primeira transmissão radiofônica do mundo. Daí ele vai lá, ele fala um pouquinho, né? Ele é um radialista, afinal de contas, o primeiro DJ. E ele coloca uma música. Então aí já marca, ele coloca Xerxes de Handel, né? E provavelmente ele deveria ser um colecionador de música também, né? Ele deveria colecionar discos. Daí ele foi ali e botou o que ele curtia. Isso é muito bacana. Esse é considerado os primeiros disc jockeys. A partir daí, o rádio, as transmissões de rádio, o rádio teve uma evolução e ele adquire um papel super importante, né? Ele vai ser o principal meio de comunicação durante muitos anos e meio de comunicação em massa, usado maciçamente, né? Todo mundo tinha rádio, todo mundo sabia de tudo pelo rádio, não tinha televisão ainda, né? Bom, o que a gente sabe é que nos anos 50, muito tempo depois, na Jamaica, o pessoal que construía sistema de som, eles têm um conceito que são sound systems. Eles criam sistemas de som, caixas enormes, põem em carros e vão para a rua levar música e começam também a falar. Ali nasce essa coisa do MC, o mestre de cerimônia, né? Ele fala ali e coloca algumas músicas. No começo parece que eles colocavam R&B americano, e com o passar do tempo eles começam a adaptar e colocar produções deles, influenciadas por R&B, mas com a cultura própria deles jamaicana. E sempre falando no meio. Nascia aí o ska, né? Um gênero jamaicano, e depois iria influenciar o hip hop nos anos 70. Mas isso já é outra história. Tá? Paralelo aos jamaicanos, que são considerados também os primeiros DJs, e principalmente o Count Machouk é considerado o primeiro DJ e MC jamaicano. Paralelo a isso, na Alemanha tem um cara que ele se proclamaria o primeiro DJ, primeiro disc jockey, que é o Klaus Kirini, DJ Heinrich. Ele conta que em 1953 ele estava com um grupo de amigos deles, ele era bem novo, tinha 18 anos, eles estavam meio bêbados, estavam numa casa de shows, e entre um grupo e outro, uma apresentação de música e outra, eles botavam discos. Parece que teve algum problema com a pessoa que ia se apresentar, ele estava louco, bêbado ali, subiu, botou um disco, agradou todo mundo, o dono da casa pediu para ele colocar mais músicas, ele ficou colocando os discos, super agradou, e o dono da casa convidou ele um dia para fazer uma apresentação só de discos, sem apresentação musical ao vivo, só música mecânica. Ele topou e nascia ali esse gênero da discoteca. Esse nome discoteca, pelo que eu vi, nasceu no final da década de 40 na França, discoteque. Também tinham espaços onde só se tocava música de disco. Tá?
Bom, isso daí foi evoluindo a partir dos anos 50 e vai chegar no Brasil em 57. Para isso é mais importante para a gente, tá? Que fala um cara que é muito importante para a gente, que é o senhor Oswaldo Pereira. Ele é considerado o primeiro DJ do Brasil. Tá? O senhor Oswaldo, ele trabalhava numa loja de discos e equipamento sonoro. Tá? Nessa época, nos anos 50, se você queria ter um equipamento sonoro para reproduzir os seus discos, você tinha que ir pedir para o cara montar ou comprar. Você não ia numa loja e comprava um equipamento ali, você tinha que montar para você. E o seu Oswaldo, justamente, ele trabalhava numa loja dessa. Então, ele era um técnico de som, ele entendia bastante de equipamento, porém, como ele também vendia discos e ele era um amante da música, ele tinha uma coleção de discos, todos os discos da loja disponíveis para ele. Ele teve uma grande vontade, ele fazia, botava alguns discos ali no bairro dele, para a família, nas reuniãozinhas, tal, mas coisa pequena. Ele teve uma ideia de fazer um baile. Antes os bailes eram só com apresentações de grupos ao vivo, né? Ele teve a ideia, por que não fazer uma apresentação, um baile só com música mecânica? Vou fazer um baile só tocando disco. Fazer uma seleção ali dos discos, mas para isso eu preciso de um equipamento que tenha mais potência, fique bom, dê um conforto sonoro para um tamanho e tal. Foi lá, montou, criou o equipamento dele, chegou no equipamento, fez a seleção dele lá de discos. Nessa época, década de 50, o auge, a época de ouro do samba, mas também a época de ouro das orquestras, né? Ele separou ali os Ray Conniffs, as rainhas do rádio, os sambistas, tal, montou a caixinha dele de disco, tinha o equipamento, arrumou um lugar para fazer o baile, né? Precisava de um lugar que coubesse bastante gente, criou os primeiros flyers, né? Que eram os folhetos informativos convidando as famílias a irem para o baile, tinham as promoções, tudo. Isso é muito bem contado e vale a pena vocês lerem. Você que gosta, que, que ama essa cultura DJ, que quer ser DJ, ou mesmo por hobby quer ser DJ, é muito legal sempre a gente saber de onde tudo começou. E essa história do senhor Oswaldo Pereira, ela é muito bem contada no livro da Cláudia Seff. O livro Todo DJ Já Sambou, da Cláudia Seff. Tá? Esse livro é muito importante para quem quer conhecer a história do DJ e quer seguir essa carreira ou não. Tá? É muito importante ler. Tem documentários também, tem o documentário Maestro Invisível, tem no YouTube, e tem o documentário Doc Mix, a história dos DJs. São muito bons também, e sempre falam o seu Oswaldo Pereira, porque ele realmente é considerado o primeiro DJ do Brasil. Bom, o seu Oswaldo teve essa ideia, fez lá os flyers, chegou no dia, ele montou o equipamento dele atrás da cortina, né? Tinha ali o palco com a cortina, ele montou o equipamento. E ele, conforme as pessoas já foram chegando, ele já ligou o som atrás das cortinas. As pessoas iam chegando e iam ouvindo a música, mas não tinha orquestra. Elas olhavam ali e estava só aquela cortina. Mas o som de orquestra, o som de samba, de banda tal. Assim, ué, mas é uma orquestra invisível. Ele levantou a cortina, matou-se a charada. Estava ali o seu Oswaldo com seu equipamento, seus discos tocando. As pessoas curtiram, dançavam. E ele criou esse conceito da orquestra invisível, que nada mais era do que uma discoteca, né? A gente não usou ainda esse termo, não foi usado. Era um baile de música mecânica, baile de disco, ou a tal da orquestra invisível do seu Oswaldo. Bom, o seu Oswaldo influenciou muita gente, muitos colecionadores de disco, muitos festeiros, muitas pessoas que produziam baile. Tá? A partir daí do seu Oswaldo, parece que só da família dele já saíram 30 DJs, né, que começaram a fazer bailes. E as pessoas que copiaram, né? Tudo que vai acontecendo, vão tendo pessoas que vão copiando. E foi a época de ouro dos bailes de periferia, os anos 60. Né? Os
Os anos 60 foram a época de ouro dos bailinhos, não só na periferia. Meu irmão, que é de uma geração anterior, ele curtiu os bailinhos. Era baile em casa, baile na casa do amigo, todo mundo fazia baile. Nas periferias tinham os grandes bailes de música soul, de música rhythm and blues, e depois o funk, aquele funk do James Brown, tá? Rolou muito nesses bailes, principalmente nos bailes de periferia. Isso veio rolando até os anos 70. Nos anos 70, o que acontece é o fenômeno da disco. O que é a disco? A disco é um tipo de música que surgiu a partir do rhythm and blues, do soul, dos bailes das músicas que tocavam nos bailes de música latina, das festas e das músicas que os gays ouviam na época. Foi muito ligado a isso, a disco. A cultura gay, a cultura musical latina e a black music, a soul music, o R&B. A partir daí nasceu a disco, né? Nos anos 70, eles começaram também a picotar as músicas e fazer os mix, misturar as músicas e fazer as picotagens com as fitas. Eram rolos de fita. Né? Eles mixavam e misturavam as músicas ali com rolos de fita. Nos anos 70 também sabe-se foi quando começou a mixar as músicas, né? A partir dessas músicas que foram feitas, eram músicas, a música de discoteca ela era feita para dançar, tá? Muitos faziam uma base que lembrava mais a música orgânica, música de banda, baixo, bateria e tal, mas teve também a questão da música eletrônica. Teve essa questão do George Moroder, que começou também ali a música eletrônica. Tá? Então teve bases de disco muito famosas, pegaram muito, que eram eletrônicos. Eles falavam que era o estilo robozinho, e tinha até uma dança própria para o estilo robozinho. Tal. Bom, nos anos 70 foram feitos os primeiros mix, né, como eu já falei, e nasceram as discotecas, porque essa música tinha que tocar num lugar e criou-se espaços onde eram as discotecas, espaços lúdicos, espaços com luz, espaços com fumaça, iluminação colorida, pistas e aquela animação que eram as discotecas. Tá? O ano de 1977, de 1977 a 1979, é considerada a era de ouro da disco. O ano de 1977 é um ano muito importante, tá? Por quê? É o ano que a discoteca chega no seu auge. O mundo inteiro está ouvindo discoteca. O mundo inteiro é influenciado. Todas as bandas, mesmo banda de rock, você vê Queen fez discoteca, fez música disco, o Rolling Stones fez música disco, várias bandas de rock incorporaram essa sonoridade da disco. Blonde, que era uma banda pós-punk, né? Aliás, essa época existiu o punk, foi quando começou o punk, começou de 75 para 77. E era antítese, quem curtia punk odiava disco. Mas azar deles, porque essa foi a época de ouro, disco bombou no mundo inteiro. Todo mundo queria saber de disco. Todo mundo queria dançar disco. Por quê? Em 1977 é lançado o filme do John Travolta, que eleva a disco a uma coisa mundial, né? Todo mundo fica sabendo que é disco, todo mundo aprende a dançar os passos que ele mostra ali, né? Todo mundo ouve a música disco, todo mundo conhece e vê as imagens da discoteca e quer conhecer. No Brasil foi muito importante esse ano para disco também, porque foi o ano que se inaugurou a Papagaio Clube em São Paulo, foi o ano que se inaugurou o Banana Power, Tamatete e outras discos menos famosas ou menores, mas essas foram muito famosas principalmente para mim. Nos Estados Unidos inaugurou-se o Estúdio 54, em Nova York, que talvez seja a discoteca mais famosa de todos e mais importante também de todos os tempos, né? Era uma loucura aquilo ali. Eu estava vendo até um documentário
que aparece umas cenas do Fantástico, uma matéria no Fantástico falando do Estúdio 54. Foi muito importante para disco. E a mídia começou, a televisão, todas as rádios começaram maciçamente a mostrar disco. E isso elevou a uma coisa muito grande, né? Em 77, eu estava para fazer 14 anos, eu tinha 13 anos, eu ia fazer 14 anos no final do ano. Eu já conhecia disco porque eu ouvia rádio, ouvia muito rádio, eu tinha umas amigas que gostavam muito de rádio, que tinha um irmão que gostava muito de soul music, então elas tinham essa tradição da soul music, do R&B, ele tinha alguns discos de soul music e tal. A minha referência, na verdade, era meu irmão, que tinha alguma coisa de música, mas que era mais... ele gostava de rock progressivo. Então eu ouvia alguma coisa de rock progressivo, eu ouvia soul e tal. Quando começou as discos, a gente começou a ouvir no rádio música disco, a gente começou a dançar. E eu tinha um par de dança, uma dessas minhas amigas era meu par de dança. A gente copiava as dancinhas, fazia dancinha e tal. Quando veio o John Travolta, que veio com aquela coreografia, começou a pipocar em São Paulo, em todas as discotecas que tinha, começou a pipocar concursos de dança. Eu morava no Itaim Bibi, era uma quadra do Banana Power, 4 quadras do Papagaio, 2 quadras do Tamatete, quer dizer, eu estava ali no epicentro da disco. E eu estava na idade das matinês. Toda disco, elas funcionavam à noite para o público adulto, mas elas funcionavam como matinê. Toda casa tinha uma matinê. Eu acho que era o que bombava mesmo, era matinê. A galerinha novinha era louca para dançar. E eu comecei, eu lembro que a primeira disco que eu fui, eu já curti ali no rádio, né? A gente ouvia na rádio os programas que tinham disco, anotava o nome das músicas, né? Anotava o nome da banda, porque não tinha muita pesquisa nisso, eu via no rádio, na televisão não tinha videoclipe, não mostrava nada. Era uma ou outra vez que tinha algum programa, tipo Fantástico, que mostrava o jornal Hoje, mostrava alguma coisa falando sobre discoteca, você pegava ali aquela imagem, mas não tinha internet, então as referências eram rádio, quando a gente anotava e tal. A primeira vez que eu fui numa discoteca, eu tive que falsificar minha carteira de identidade, fazer uma porque eu não tinha ainda 14 anos. Era 1977, havia inaugurado o Papagaio Disco Clube. Eu tinha que ir na Papagaio, mas eu tinha 13 anos. Eu fui lá, falsifiquei, passou, entrei. Quando eu entrei, parecia que eu estava entrando num sonho, né? Foi uma loucura, porque era aquele ambiente todo colorido, era uma experiência sensorial, porque tinha máquina de fumaça, que tinha aquele cheiro da fumaça. Tinha máquina de pipoca. Eu lembro que no Papagaio tinha pipoca, você podia comprar um saco de pipoca. Então era aquele cheiro. A coisa que me marcou foi quando eu entrei, as luzes, a fumaça e o som batendo no meu peito, aquela potência sonora dos graves, né? Aquele som alto. A gente não tinha, eu lembro que era uma sonzeira o Papagaio. Eu bati aquilo. Aquilo eu fiquei e falei, gente, eu me achei, descobri, é isso. Eu quero ser dançarino de disco. Eu nem pensava em ser DJ ou em produzir festa, não pensava nisso. Eu queria dançar disco. Eu tinha minha parceirinha ali e tal. Bom, eu participei de um monte de concurso, nunca ganhei nada, nunca ganhei concurso nenhum. Cheguei à conclusão que eu não era um bom dançarino, tinha dançarinos muito melhores que eu. Mas a minha paixão pela disco continuou até o começo dos anos 80. Final dos anos 70, 79 para 80, que a disco começa a cair. Acho que subiu muito, estourou, popularizou muito, tudo era disco. Nos anos 80 a gente já queria uma coisa nova, fresca. Estava por vir alguma coisa nova. E começou a cair. Essa é considerada a era pós-disco. Tá? Eu esqueci de falar uma coisa que é muito importante, que eu gostaria de citar. A minha primeira DJ, quando eu entrei no Papagaio, eu lembro, a minha primeira DJ que eu vi foi a Sônia Abreu. Estava tocando Sônia Abreu, faleceu o ano passado, foi a primeira DJ
do Brasil, primeira DJ mulher do Brasil, ela foi minha referência de disco. Né? Teve outros DJs, porque depois eu fui no Banana Power, que era do lado da minha casa, tal. Eu não lembro exatamente o nome do DJ, mas eu lembro que a Sônia Abreu me marcou muito e foi uma grande influência para mim nos anos 70. Tá? A partir daí, nos anos 80, a gente começa a ouvir algumas, que tem a coisa pós-disco, a gente começa a ouvir outras sonoridades, tá? Tem o pós-punk, o rock volta para as paradas musicais, tá? É um rock diferente, ele tem influência de música eletrônica, as bandas com sintetizadores voltam a mil, quer dizer, os anos 80, o começo dos anos 80 é muito marcado pelos synths, pelo rock, pelo tecnopop, e a gente muda o som, vai mudando a forma, você já não ouve mais tanta disco, mesmo a disco que já tinha influência, outras influências, ela já era mais eletrônica e tal. E se dá início a uma outra era, que é a era das grandes danceterias. Tá? É a sonoridade pós-punk, no início dos anos 80, e as grandes danceterias. Eu lembro que eu já não ia em nenhuma dessas discos que eu falei dos anos 70, mas começou a pipocar, próximo também de onde eu morava, grandes casas, tipo Aeroanta, Dama Choque, Radar Tantã. O que eram essas casas? Eram casas grandes, que comportavam um número grande de pessoas, que tinham palco, tinham shows. Tá? Então a gente está lembrando que o rock está voltando, teve toda essa história do rock dos anos 80 brasileiro, que foi super importante, as pessoas amavam. E entre uma banda e outra era o DJ. Tá? Nos anos 80, o mix já era muito importante. Tá? As mixagens que começaram lá nos anos 70, elas já estavam muito mais avançadas. Os DJs já começavam a produzir mix para bandas de rock, que foi o grande sucesso. Na verdade, essas bandas de rock elas bombaram por causa dos mix dos DJs, que tocavam na rádio mix e que levaram essas bandas a uma coisa bem popular. Fizeram muito sucesso. Tá? Então eu frequentava essas casas e tal. Até um dia que eu não conhecia muito do underground. Eu comecei a comprar música, a gente começou a ouvir alguma coisa de disco, comprava alguns discos de pós-punk e tal, e foi quando começou o CD, né? Lançou o CD lá no começo dos anos 80, mas no Brasil ainda não tinha CD não. Eu lembro que amigo meu trazia CD e não tinha onde tocar, porque no Brasil começou a partir de 87 CD. No começo dos anos 80 não tinha, ainda era disco. A gente começou, eu colecionava ainda, eu estava com a minha coleção ali, eu tinha ainda meus discos de vinil, que eu guardei de disco, e comecei a comprar outros discos. Dessa coisa, sei lá, New Order, eu comecei a ficar uma coisa, comecei a curtir outros sons. Comecei a ir nas danceterias e tal, até o dia que eu descobri o underground. Tá? Foi em 83, ali eu fui no... Eu tava passando ali no Bexiga, eu frequentava muito o Bexiga, tinha o Café Piu Piu e tal, não sei o quê. Eu passei em frente de uma casa e falei, você não quer conhecer? E era o Madame Satã. Eu entrei no Madame Satã e descobri o Madame Satã. Depois, a segunda vez na minha vida que eu me encontrei. A primeira vez foi na discoteca, um Papagaios, e depois foi no Madame Satã. Eu falei, gente, é isso, olha o underground. Madame Satã era um casarão, todo soturno, escuro, com aquela coisa, tinha de tudo, tinha punk, tinha travesti, tinha careca, tinha todo aquele povo dark, que não se falava gótico, essa coisa gótica foi depois, mas era todo mundo meio gótico, né? De preto, com aquelas maquiagens, eu amei, pirei. E tinha essa coisa do New Wave também, né? Que eu curtia muito. Eu lembro que nas danceterias a gente usava umas roupas bem coloridas, verde e limão, que era o New Wave. Depois do New Wave, quando eu conheci o Madame Satã, as minhas roupas já não eram mais coloridas, ficaram todas pretas. E eu comecei a ouvir o som pós-punk. Tá. Se nos anos 70 a minha referência foi a Sônia Abreu, nos anos 80 a minha referência vai ser o Magal. Quando eu entro no Madame Satã, eu desço pro porão e ouço o Magal tocando. O Magal fazia um mix ali de EBM, que já era música eletrônica, né?
começou ali nos anos 80, a Electronic Body Music. Fazia uma mistura de pós-punk, rock, uma coisa tecnopop, então era bem misturado, mas tinha uma cara muito fresca, que era o que eu queria. Eu pirei, eu amei, minha referência foi ele. Ouvi também o Marquinhos MS, o Marquinhos fazia um som um pouco mais feliz, que já era ali o princípio da house, já tinha uma coisa já de música eletrônica, já tinha alguns projetos, principalmente os ingleses, já estavam experimentando essa coisa da house, influenciada por algumas coisas americanas, vale se dizer, que a house music e o techno começou nos Estados Unidos e não na Inglaterra. Bom, eu fiquei apaixonado pela música do Magal, com certeza foi a minha referência dos anos 80, e comecei a colecionar, comprava alguns discos que eu achava, não era tão fácil achar esses discos. Por quê? Porque era música underground, o Magal tocava música, o Magal não tocava pop, ele tocava música underground, ele tinha discos que você não ia conseguir nunca. Se alguém viajar, para você descobrir o nome, você tinha que descobrir o nome do que era a banda e depois alguém que fosse para a Inglaterra ou para Nova York, sei lá, e trouxesse para você. Nessa época as pessoas compravam disco, tinha amigo, era comissário de bordo, era alguém que viajava, porque não dava para comprar pela internet, pelo correio, nem pensar. Então, era isso. O Magal tocava esse som e eu fiquei apaixonado por esse som, comecei a colecionar, ouvir esses sons e tal. Em 1988, eu ainda era muito frequentador do Madame Satã, era a minha casa. Eu frequentava outros lugares também, tá? Eu fui algumas vezes ao Cais, mas eu morria de medo porque era muito pesado, tinha muito careca. Eu frequentei o Retrô, eu fui ao Rose Bombom, tá? Que era um pouco mais tranquilo, porque era nos Jardins, mas o Madame Satã era meca. Eu fiquei sabendo que ia abrir uma casa nova. Essa casa ia trazer um novo tipo de som, que era uma coisa, era club. Era o clube, abriu um clube. Eu falei, gente, mas que porra é essa? Abriu o Club Nation, que era uma proposta nova de música. Já não tinha mais essa coisa dark. O som não precisava mais ser dark. O som ali, os DJs eram o Renato Lopes e o Mauro Borges. E o que eles apresentavam pra gente? Eles apresentavam pra gente a house music. Ali era garage, era house music, eram vocais, eram batidas eletrônicas repetitivas, com teclados, mas era muito feliz, era um uplifting, aquela música te levava para cima, te elevava. Não tinha mais realmente o dark. Bom, de novo eu me descobri, falei, caralho, é isso que eu quero. Olha que incrível, olha que música feliz, e as pessoas dançando felizes, tal, e já não era mais tão preto que se usava, as roupas já eram diferentes, se usava brilho. A Nation realmente foi um divisor de águas. O Clube Nation foi um divisor de águas nessa questão da música e do tipo de clube. Logo abriram outros clubes, começou-se a Era Clubber. Tá? Bom, a Era Clubber, eu vou falar para vocês daqui 5 minutinhos. Eu vou tomar uma aguinha, que minha boca já está seca, e eu volto, ok? Até já.
Olá, pessoal. Voltamos a falar aqui um pouquinho sobre a minha carreira do DJ, a história do DJ, como eu fui evoluindo até os dias de hoje, desde os anos 70. Tá, o que a gente vale lembrar sempre, eu sempre enfatizo isso, é essa questão do DJ ser um colecionador, ser um amante da música, ser um pesquisador, tá? Isso é muito importante. Do que eu falei, nos anos 70 eu pesquisava em rádio, eu ficava ali anotando os nominhos, eu nem tinha onde comprar, às vezes eu pegava um nome, mandava, ia lá na loja de disco que tinha no shopping, que tinha tipo uma loja de disco, lá tem, não tem, foi lançado nos Estados Unidos, vai demorar não sei quanto tempo para chegar. E ficava esperando, deixava ali o nome, o cara me chamava. Quer dizer, era muito difícil a pesquisa e mesmo para adquirir esses discos, tá? Só quando alguém viajava. Até nos anos 70, quando eu comprei. Como eu comecei minha coleção? Eu comprei, meu pai me deu, quando eu fiz em 1977, vou voltar para os anos 70 para disco, tá? Que isso vale falar para vocês. Em 1977, na época de ouro da disco, quando eu fiz 14 anos, eu já frequentava as discos, né? Já falsificava minha carteirinha, já ia no Banana Power, no Papagaios, via ali a Sônia Abreu, eu quis um aparelho de som. Meu pai me deu um aparelho de som estéreo. E eu lembro que foi, tipo, não acredito que eu vou ganhar meu aparelho de som. Daí eu escolhi, era um toca-discos Garrard e um... Era pré-amplificador e rádio, chamava receiver, que era o pré-amplificador, você tinha um rádio ali, mas ele também era o amplificador para tocar o disco, né? Vinha ligado ali o toca-disco e duas caixas. Eu ganhei isso, a gente foi comprar tal. Aí o cara da loja virou para mim e falou assim: você já tem disco? O que você tem? Eu falei: olha, eu não tenho disco ainda, tem só os discos do meu irmão, que ele tem um disco ou outro, mas a gente nem tem toca-disco. E eu não tenho nada. Daí ele falou assim: eu vou te dar um disco, que é um disco para você ouvir, para você ter alguma coisa. E ele chegou com o disco do Kraftwerk, Radioactivity, que é de música eletrônica, né? Kraftwerk, de 1973, acho, esse disco. Ele pegou e me deu de presente. Então foi o meu primeiro disco que eu tive na minha vida. Foi em 77, quando eu ganhei meu som, foi o Kraftwerk. Óbvio que passou ali um mês, eu juntei uma graninha, né? Porque meu pai já tinha gastado dinheiro com equipamento, não queria gastar mais nada. Comprei meu disco, que foi um discoteque, que foi a Dana Summer, I Feel Love. Então ali eu comecei a minha coleção. Então é super importante, sabe? Hoje em dia tudo bem. Você pode não comprar disco, CD, nada disso. É obsoleto, sabe? Apesar do vinil ter voltado, está tendo muito lançamento em vinil, você pode ter MP3 que você coleciona, você põe no HD, você pode ter uma plataforma de streaming que você faz os seus set lists ali, enfim. Mas o importante é sempre estar pesquisando música, sempre estar ouvindo música. Isso é muito importante, tá? Senão você nunca vai conseguir ser um DJ, você nunca vai conseguir passar para a pessoa o que ela quer ouvir, você nunca vai conseguir ter esse feeling de saber o que é legal tocar na hora. Você tem que conhecer música, conhecer aquilo que você tem. E o ideal é, óbvio, que você toque, claro, o que você gosta. Né? Naquela época a gente não podia tocar tantos gêneros, você tinha que se limitar a um gênero, porque afinal de contas não dava para você comprar disco de um gênero. Disco, você tinha que escolher alguma coisa e tocar aquilo. Hoje em dia, como é o digital, você pode tocar o que quiser, você pode tocar vários estilos de música. Perfeito. Tá? Bom, vamos voltar para o começo da era Clubber. Eu falei que eu estava ali maravilhado, havia conhecido a Nation, né? E fiquei apaixonado ali pela Nation, o DJ Mauro Borges, o Renato Lopes. Logo depois, comecinho dos anos 90, abre o Senhora Kravitz. O Senhora Kravitz já era um lugar inspirado na Nation. Tá? Então ele já vinha com essa cultura clubber que já havia sido instalada ali em São Paulo. Tá? Já era um clube, o Kravitz. E no Kravitz que eu vou conhecer o DJ Mau Mau. Foi a primeira vez que eu ouvi o DJ Mau Mau, foi no Kravitz. E eu pirei.
porque eu falei, gente, olha o que esse cara toca, ele mistura um monte de coisa eletrônica, ele toca house, ele toca techno, ele toca... Fiquei maravilhado, maravilhado com a técnica do Mau Mau, com, né, a forma como ele tocava, ele conquistava as pessoas. Lembro que ele sempre levava um bichinho de pelúcia que ficava girando ali no toca-disco. Era muito legal isso. E eu fiquei apaixonado por essa cultura, pela cultura clubber. Logo depois abriu Massivo, abriu Columbia, e todos os lugares eram isso, tocava-se música eletrônica. Tá? Era sempre música eletrônica. Tem um livro que conta esse período muito bem, é importantíssimo. Tanto é importante vocês lerem o livro da Cláudia Sepp, Todo DJ Já Sabou, mas é muito importante vocês lerem também O Babado Forte, da Érica Palomino. Ele conta bem esse período do começo da era clubber, tá? Que é o começo dos anos 90. É super importante esse livro. E ali eu comecei a ver o Mau Mau, eu comecei a ver outros DJs também que eu fui conhecendo de eletrônico e que, tipo, fiquei apaixonado pelo eletrônico. Em 92, eu faço a minha primeira festa. Eu gosto tanto de festa, conheço tanta gente, por que eu não faço uma festa? Eu já havia conhecido o Didio do Der Temple, do Hellish, e ele estava com uma casa, ele abriu uma casa na Rua Augusta, que chamava Der Temple. Tá? E eu falei, gente, eu vou fazer. Falei com o DJ, ele falou, faz a sua festa. Fiz minha festa, fiz com a Marcelona a festa. Foi um sucesso, foi minha primeira festa. A partir daí eu comecei a me interessar por produção de festas, vi que eu tinha um círculo grande de amigos, eu poderia convencê-los a ir numa festa e eles iam gostar e estava funcionando. Eu comecei a fazer algumas festinhas esporádicas. Óbvio que eu não vivia disso ainda, tá? Apesar de eu contar como a minha primeira produção em 92, no Der Temple, eu não vivia disso, porque não tinha uma festa fixa, né? Era uma coisa esporádica. Em 95 eu fui trabalhar num restaurante, eu fui gerenciar um restaurante no Jardins, na Rua Consolação, e foi o The Cube. Tá? Daí ali, nessa época, já existia o Hells. O Hells é do Columbia. O Columbia se inaugurou em 91, acho que o Hells começou, se eu não me engano, de 92 para 93. 93 eu acho que foi o Columbia, o Hells. Tá? Eu era amigo do Pio Marx, eu havia conhecido o Pio Marx, a gente frequentava a Nation juntos, frequentava o Kravitz juntos, eu era muito próximo a ele. E ele fazia umas festas, também uma festa que chamava Psychedelic Party. Ele falou, queria fazer um after hour, não sei o quê. E acabou que o Ângelo Leuzi, que é o criador do Columbia, o Ângelo era o dono do Rose Bombom nos anos 80, nos anos 90 ele fez o Columbia, ele fez várias casas. O Ângelo é praticamente meu ídolo, né? Assim, como produtor, é o cara que é o dono da noite para mim. Super importante o Ângelo na minha vida, né? Talvez sem o Ângelo não fosse o que eu fui agora, vocês vão entender o porquê mais pra frente. O Ângelo convidou o Pio para fazer o Hells Club e eu era da turma, eu estava ali desde o começo, entendeu? Eu ajudava o Pio a empurrar palquinho, pendurar banner. E o Pio Marx chamou o Mau Mau. Pronto. Foi o DJ perfeito para fazer o que ele queria. O Hells Club foi um super sucesso. O Hells Club foi muito sucesso. Era o lugar mais legal de São Paulo. Começava às 5 da manhã e acabava meio-dia. E a gente às vezes chegava meia hora antes, ficava esperando para entrar. Tinha fila de gente esperando para dar 5 horas. Porque antes rolava uma festa de hip hop. Então, as pessoas que iam, elas estavam indo para o eletrônico e ficavam esperando. Em 95, quando eu fui gerenciar esse restaurante, o The Cube, e já existia o Hells, eu era frequentador e amigo do Pio, eu falei, por que a gente não faz um aquecimento para o Hells Club? Eu era gerente desse restaurante na Consolação, que era próximo do Columbia. Né? Você descendo, era algumas quadras, já estava o Columbia onde acontecia o Hells. Falei, vamos fazer um aquecimento.
Chamei o Pio Marques, o Pio não era DJ, o Pio era só produtor de festa. Ele fazia o resto, ele havia feito outras festas, mas ele não tocava profissionalmente, nunca tinha se apresentado para público. Falei, vamos fazer um aquecimento, a gente tira as mesas, eu fecho 2 horas da manhã o restaurante, né? Meia-noite acaba, fecha a cozinha, 2 fecha o restaurante, a gente tira todas as mesas e inicia 3 horas da manhã, eu reabro como uma outra coisa, como um aquecimento. Aquecimento, tilim. Então ficou um tilim, que era um aquecimento para o Hell's Club. A gente abria 3 horas da manhã o The Cube, botava ali um hostess recebendo as pessoas, fazia fila de pessoas para entrar no tilim. O lugar era desse tamanho, cabia 80 pessoas. Às vezes entrava mais que 80 pessoas, porque se o lugar não tivesse lotado, naquela época não era legal. Massivo, por exemplo, que é também do começo dos anos 90, começou em 91, o lugar mais cheio que eu já vi até hoje. Você entrava, você não conseguia andar. E se não tivesse desse jeito, não tinha graça. As pessoas gostavam de lugar abarrotado. Tá? Então eu botava um monte de gente ali dentro do The Cube, a gente ficava das 3 da manhã até as 5 horas. 5 horas acabava, desligava o som, o Pio descia correndo para o Hell's Club. E eu ficava ali fechando, depois descia com o pessoal. Era o aquecimento para o Hell's Club After Hour. Tá? Foi muito legal esse período. Eu fiz isso, acho que durante 2 anos, se eu não me engano, 1 ano e meio, 2 anos, e foi muito bacana. Em 97 para 98, acho que eu tive alguma discussão com o Pio, uma briguinha, uma bobagem, porque hoje a gente é amigo até hoje, depois a gente acabou ficando amigo de novo, enfim. Eu falei, quer saber? Eu não vou mais no Hells, eu vou fazer o meu after hour. Já que eu não vou no Hells, eu vou fazer meu after hour. Hells é o after hour. Gente, mas eu não posso, tô obrigado com o Pio, vou fazer meu after hour. Sou produtor de festa, não estou fazendo festa mais nenhuma mesmo. Vou fazer meu after hour. Por quê? O restaurante que eu trabalhava fechou. O The Cube fechou e eu não estava mais fazendo o aquecimento para o Hells. Lá no próprio The Cube, o aquecimento para o Hells era de sábado das 5, começava às 3 da manhã e até às 5, né? No sábado. Mas na sexta eu já estava fazendo lá uma festa de house, já estava fazendo de quinta-feira uma outra festa. Quer dizer, eu comecei a produzir bastante festa. O lugar fechou, eu fiquei meio órfão, né? Aí teve essa briguinha com o Pio, eu falei, quer saber, eu vou fazer o meu after hour. Pensei no nome, falei, já que existe o Hell's Club, que é o Clube do Inferno, por que não fazer então uma coisa que seria antítese? Vamos fazer o Paradise. Fiz o Paradise After Hour. Precisava de um conceito para o Paradise. Falei, o Hells é um lugar que toca techno, é conhecido bastante como uma festa que toca techno. Vamos tocar mais house, né? Pensei em fazer o Paradise, uma coisa bem assim. E vamos tocar house. Fiz a primeira festa, como ainda não tinha um clube fixo, eu fiz a primeira festa no Clube A Louca. Era um clube que eu gostava muito, um clube bem underground. E falei lá para o Aníbal, que era o dono, Aníbal, vamos fazer um after. Vamos, faz aí um after, tal, não sei o que. Pum, fizemos o primeiro after. Foi um sucesso. Passou 1 mês ou 2 meses. Fiz o segundo, foi na Disco Fever, que era uma casa do Mauro Borges. Foi também um sucesso. E o terceiro acabou que eu fiz a produção toda. Peguei na casa de um amigo meu, que a casa e ateliê, artista plástico e tal, e ele tinha um galpão bem grande e um quintal bem grande. Então, cara, dá para você fazer aqui o after hour, porque vai começar de manhã, os vizinhos não podem nem reclamar, é uma festa de dia. Eu falei, perfeito, é isso que eu quero. A gente começa às 6 horas da manhã, a hora que estiver amanhecendo, não tem nem como falar, né, que está incomodando, porque é das 6. Fizemos. Nessa festa, a produção foi uma produção incrível. Eu lembro que foi, sei lá, a festa que eu mais trabalhei em produção. Eu fiz camiseta, tinha a Marcelona na porta fantasiada de Joaninha. Era uma festa surreal. Foi surreal a produção dessa festa. Foi uma loucura mesmo. Tanto é que foi uma loucura que o Ângelo Leuze, que era o dono do Columbia, e havia aberto, fazia alguns meses, um clube novo, me chamou para fazer o after hour desse clube novo.
Qual era esse clube novo? 1998. É o Clube Lovier, na Vila Olímpia. O Clube Lovier é um clube muito importante e também divisor de águas em questão de clube e de programação de clube. Por quê? Ele era um clube que se propunha... Primeiro que ele era um clube totalmente diferente de todos os outros clubes. Os outros clubes eram escuros, tinha fumaça, todo clube tinha fumaça, tudo era preto, eram ambientes escuros, sempre usava o preto fosco, a cor predominante era preta fosca. O Lovier, ele veio com uma gama de cores incríveis, era super psicodélico. A decoração foi inspirada no psicodelismo dos anos 70 e 60. Era todo com bolhas de acrílico, margaridas gigantes. Era uma loucura, um clube lindo, 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 lindo. Parecia um grande cenário de um filme do Austin Powers. Tá? Era uma coisa muito colorida e muito psicodélica. Eu conheci o clube quando eu fui logo na inauguração, já fiquei apaixonado, nem imaginei que eu ia ser convidado para fazer o after. O Ângelo foi lá nessa minha festa no Paradise e falou assim, você não quer fazer o after? Nossa, o Ângelo e a Flavinha, né? Que eram os donos do Love, a Flávia Secato. Vamos fazer. Comecei então em 98 a fazer o Paradise After Hours no Lovier Club, na Vila Olímpia. Fiquei 4 anos lá. Incríveis esses 4 anos. Nesse meio tempo, foi no ano 2000, tá? Eu ainda não tocava, gente. Não sei se vocês perceberam. Eu tinha ali a minha coleção de discos, primeiros disquinhos de discoteca dos anos 80, depois CDs, né? Quando começou a ter CD nos anos 90, eu comprei um monte de CDs de anos 90 e eu comprava os CDs dos anos 80. Tudo que eu tinha em disco dos anos 80, eu comprei tudo de novo em CD. Porque eu falei, vai ficar obsoleto. Então tinha que era repetido, vinil e o CD, que eu gostava tanto, repetido dos anos 80. Eu tinha ali os meus discos. Nos anos 2000, me convidaram para fazer uma sociedade, para ser sócio, fazer participação de um clube. Tá? Era um clube que tinha uma proposta bem bacana assim, para a época. Uma coisa mais industrial. Tá? Eu achei o projeto super legal. E falei, vou participar. E comecei a procurar uma das minhas, do que eu tinha que fazer, das minhas obrigações, né? Era achar um lugar para fazer esse clube. Porque a gente estava passando por um período na noite de São Paulo em que muitos clubes estavam sendo fechados. Tá? No começo de 99 aí para 2000, tinha a lei do PSIL. Eles estavam fechando tudo quanto é clube. Se tivesse uma reclamação, eles iam lá, mediam na rua a altura, se tivesse o decibel, fechava o clube e acabou. Né? Fecharam um dos clubes que teve essa época em 99 para 2000, 98, 99, que foi a U-Turn no Itaim, que foi o clube mais lindo que já se viu. Fechou porque morava um desembargador atrás e o cara não deixou. Se tivesse música ali, uma casa noturna. Ele não queria de casa noturna e acabou fechando. Então a gente estava muito preocupado com essa questão do barulho. E eu fui procurar lugares para fazer esse clube que eram afastados de zonas residenciais, num lugar industrial. E comecei essa procura para fazer o clube. E fui achar uma rua na Barra Funda, que era Alameda Olga, um sobrado ali, que embaixo tinha, em cima tinha um predinho com uma entrada lateral, embaixo era uma oficina mecânica, 230 metros de espaço de oficina mecânica. Enfim, alugamos ali, montamos o Estéreo. Em 2000 inaugurou o Clube Estéreo na Alameda Olga 170, que anos depois, 2 anos depois, viraria o The Edge, tá? Que é o clube que existe até hoje nesse endereço. Mas daí também já é outra história. Quando a gente foi inaugurar o Estéreo, tinha 2 sócios. Meus 2 sócios gostavam de tocar. Não eram DJs profissionais, mas colecionavam discos, pesquisavam, já tinham muito.
como eles gostavam muito da música eletrônica, eles tinham muitos discos de música eletrônica, eles pediam pela internet, compravam tal, iam nas lojas, tinham uma coleção de discos, eles queriam tocar. Tá? Eles falaram, então vamos fazer o seguinte, vamos lançar o estéreo e cada noite, cada um dos sócios vai ter uma noite. Então eu vou ficar com a sexta, eu vou ficar com o sábado. E o que você quer? Eu falei, gente, tem uma noite que eu curto muito, que eu queria convidar para ser aqui, daí se ela topar, eu quero tocar também. Mas era o Sil. Sil era uma noite que acontecia na Torre do Dr. Zero, que era um barzinho que tinha pista, e eles faziam ali uma noite de anos 80. Tá? Eram os amigos, a Gláucia Mais estava à frente, ela que criou o Sil. E ela convidava os amigos para tocar música dos anos 80. Ela não tocava, tá? Ela só era produtora da festa. E ela chamava os amigos para tocar. Eu falei, eu gostaria de convidar o Sil para acontecer na quarta-feira, ver se com a Gláucia, se eu posso ficar residente e convidar um DJ, que eu já estava de olho no Magal, porque para mim a referência de música anos 80 era o Magal, que eu ouvia lá nos anos 80. Né? Então a gente estava nos anos 2000, para mim na hora pensei no Magal, vamos chamar. Tá? Dito e feito. Então meu sócio ficou com a sexta, outro ficou com o sábado, eu fiquei com a quarta-feira, Sil, inauguramos a festa. Em um mês, a gente era a principal noite da casa. A sexta não ia tão bem, o sábado não ia tão bem, mas a quarta-feira era 4 horas de fila de espera para entrar no clube, numa quarta-feira. A gente abria às 11 horas da noite, fechava 8 horas da manhã da quinta-feira. Ninguém trabalhava, né? Porque no meio da semana, uma quinta-feira, o cara ficava até às 8 horas da manhã. Ou se trabalhava, acho que ia direto do Sil, do estéreo, direto para o trabalho. E foi uma coisa, foi a época que começou a bombar as festas. O Sil foi uma das primeiras, se não a primeira festa de música de anos 80 em São Paulo. Virou sucesso, virou uma mania. A gente, no primeiro ano do Sil no estéreo, a gente ganhou como melhor noite fixa pela coluna Noite Ilustrada da Folha de São Paulo, que era a referência. A Érica Palomini escrevia essa coluna e que era a referência para a gente. O que vai ter no fim de semana? Sei lá, dá uma olhada na coluna da Érica. Ela dava todas as dicas, tudo que ia acontecer, tudo que era bacana, tudo que era hype, que era a gíria da época, o hype estava na coluna da Érica. Então tá, vamos lá, ganhamos prêmio, incrível, anos 80, tocando, o Magal, chamamos o Magal fazia parte underground, né, nos anos 80, ele tocava o EBM, aqueles sons que ele fazia lá, no Madame Satã, no Hellish, e eu tocava o quê? A minha coleção de CDs que eu tinha dos anos 80. Por que eu tocava isso? Primeiro que era uma noite de anos 80, óbvio. E segundo era o que eu tinha à mão e que eu conhecia, era a minha coleção. Então eu não sabia, não tinha técnica nenhuma. Mas eu conhecia muito bem as músicas. Muito bem. Então eu sabia surpreender as pessoas. Eu pegava, tudo bem, eu fazia uma passagem meio assim, mas eu pegava as pessoas pela música, pela qualidade, pela surpresa, pelo inesperado, né? E começou a ser sucesso essa noite, foi muito legal. Só que nesse meio tempo aí, eu comecei, a partir dos anos 2000, eu comecei a querer tocar música eletrônica, tá? Eu já estava fazendo o Paradise After Hours desde 98, eu tinha muito contato com música eletrônica, conhecia todos os DJs, os melhores DJs de São Paulo, os melhores DJs do Brasil, queriam tocar no Paradise. O Paradise virou uma referência no Clube Love. Primeiro porque o Hells fechou, então a gente ficou o único After Hour de São Paulo, o principal After Hour, no principal clube de São Paulo, quiçá da América Latina. Então era uma loucura, né? Aquilo bombou de uma forma. E eu queria tocar, né? Eu queria mixar, na verdade. Eu queria tocar música eletrônica para poder mixar ali, fazer um set mixado, que eu achava muito legal, mas eu não tinha a menor ideia de como fazia. Menor ideia. Tá? Eu lembro que até uma vez, a gente saiu uma vez do Love, e foi para minha casa, e o Pareto foi. E, vale a pena lembrar isso, eu tinha 2 amigos portugueses que vieram uma vez tocar, foram convidados, estavam no Brasil,
convidamos para tocar no Love no Paradise. Fiquei muito amigos deles, que é o Lúcio Monteiro e o Bruno Corrêa. Eles tinham um projeto que chamava Miami Vice. Eles tocavam house, em dupla. Fiquei muito amigo deles, tal. Aconteceu alguma coisa que eles precisaram deixar o país e eles haviam trazido com eles tipo, 500 discos de house. Eles estavam trazendo o equipamento deles, porque eles já estavam com a intenção de viver no Brasil. Acho que eles fizeram umas, duas viagens de ida e volta, já foram trazendo equipamento, trazendo porque eles queriam viver no Brasil. Teve um momento que esse equipamento deles e esses discos foram para onde? Foram parar na minha casa. Ah, pode ficar em casa, tudo bem. Eu fico com os seus 500 discos, a sua coleção de discos de house e tech house, e fico com os seus dois MK, Technics, toca-discos, né? E com o seu mixer, não tem problema. Foi maravilhoso, né? Achei incrível. Daí, já estava com todos aqueles discos, equipamento em casa, a gente saía do After Hour para onde ia? Vamos para casa do Oscar, ia para minha casa. Um dia foi o Pareto ali, me deu umas dicas. Um dia o próprio Lúcio, né, o português, o Bruno, me dava umas dicas. Só que assim, eles falavam, ó, Oscar, você vai, conta, vem aqui, ó, segura a batida. Era vinil, gente. A gente tocava vinil. Nessa época tinha CD, só que assim, DJ profissional não tocava CD. Tá? DJ profissional tocava vinil. Então eu queria tocar vinil, obviamente. Falava assim, ó, você pega aqui, segura a primeira batida aqui, né, que seria a batida número 1, e fica aqui com ela, ó, tum, tum. Por isso faz assim, você volta a primeira batida e fica no 1. E fica contando aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, pum, e solta. Na 1 você solta. E a batida número 1 tem que ficar em cima da batida número 1 da que tá tocando. Uma piração. Eu falei, ai tá, eu acho que eu entendi. E tentava, mas não conseguia. Porque realmente não é fácil. Primeiro porque você está tocando com duas toca-discos, são análogos, são correias que estão girando. Existe variação. Né? Então você tem que estar o tempo inteiro mexendo na velocidade para manter as duas na mesma batida, porque ela sai. E era muito difícil. Segundo que você tinha que ter um ouvido preparado para isso. Porque com um ouvido você ouvia a música que estava ali. Ia entrar, você estava aqui. E o outro ouvido você estava ouvindo a música que estava tocando. Você tinha que juntar as duas uma hora e abrir o canal para sair. Não é fácil. Era bem difícil. Mas eles já haviam me explicado como. Eu falei, bom, eu quero ser DJ, eu vou começar o quê? Vou começar a pesquisar a música que eu quero tocar, colecionar vinil, né? Porque eu tenho que tocar com vinil, não vou tocar com os discos dos meus amigos, né? Mesmo porque o que tinha ali era de house e tech house. E eu, na época, como tinha muitos DJs, amigos, conhecidos que tocavam house e tech house, eu queria alguma coisa nova. Falei, gente, não é possível, tem que ter algum estilo, tem que aparecer alguma linha nova dentro da house, dentro do tech que eu possa estar tocando. Comecei a pesquisar. Pesquisa. Comecei a ouvir algumas coisas que tinham influência dos anos 80. Tá? Eu comecei a fazer pedido desses discos. E chegava os discos, era bacana, era meio uma batida meio house, algo entre o house, até que tinha ali um vocal meio anos 80, ou era até um remix, uma música dos anos 80 que eles mudaram a base e tal, ficaram mais agressivinha, próximo de techno, mas uma levada mais dançante de house. Eu comecei a ouvir esses sons e tal. E comecei a treinar 6 horas por dia. Eu ficava 6 horas treinando. O vizinho devia enlouquecer, porque eu não sabia mixar. Era um... Treinava de novo e era a mesma música, e vai, muda de música. Era o samba do crioulo doido. Maluquice. Mas eu fui aprendendo a mixar, porque uma hora você pega, uma hora você consegue, você vê o lance das duas músicas tocando juntas e misturando e tudo acontecendo certinho, porque quando está uma em cima da outra, você mixou no compasso, as coisas acontecem, fica maravilhoso, né? E a primeira vez que eu senti isso, eu falei, eu consegui mixar. Só que eu não consegui deixar muito tempo, porque eu não consegui ainda manter a mixagem. Mas tudo bem, eu vi que eu estava no caminho certo. E treinando. Gente, eu já fazia, agora a gente está mais ou menos em 2001 para 2002. Eu já fazia o Paradise After Hour desde 98.
mas eu não tocava, tá? Mesmo quando eu comecei a pegar eletrônico, comprar alguns discos de eletrônico que eu achava a minha cara, tudo, e fazer umas mixagens, eu não tocava. O que eu fazia? Eu gravava sets, tá? Eu gravava set, a gente gravava em mini disc, tinha um aparelho de... Era bem difícil gravar set, viu? Hoje em dia é uma moleza. Naquela época era... Eu lembro que eu tinha que pegar com alguém que tivesse um aparelho de mini disc, ir num lugar que tivesse aparelho de som, no caso podia ser minha casa, porque tinha aparelho, ligar ali e gravar o mini disc, e do mini disc passar para um programa de edição, que era acho que o SoundForge, uma coisa assim, dali dar uma editada em altura tal, e gravar um CD. Então era bem difícil, não era todo mundo que conseguia, que tinha esse acesso ao mini disc. Enfim, comecei a gravar, e era legal porque, até um conselho que eu dou para vocês, a partir do momento que você já tem a sua coleção, já sabe o que você quer tocar, você vai começar a fazer os seus setzinhos, misturar suas músicas, fazer a sua sequência musical para ter um set, um DJ set, você vai sentir as dificuldades, você vai ver o que combina com o que combina com... Não, as coisas que não combinam. Eu comecei a ver que tinha sons que eu gostava muito, outros sons que eu não gostava. Tá? Eu fui gravando ali os meus CDzinhos, descobrindo minha música, tal, fiz meus primeiros sets. Meus primeiros sets, eu mandava os CDs para algumas festas. Oh, posso tocar na sua festa? Então não dá, os caras. Claro, né? Por quê? As pessoas já me conheciam, eu era um promoter famoso. O Jogo da Festa, uma das principais festas de São Paulo. Então, obviamente, isso facilitou a minha entrada nas festas, tá? Não quer dizer que todo mundo vai ter essa facilidade, mas eu fiz o caminho que todo mundo tem que fazer. Primeiro pesquisar, segundo colecionar, depois montar o set, gravar o set e entregar para os produtores de festa. Não tem como, é assim que se chega lá. Tem que fazer isso. Mesmo eu sendo dono das festas, eu fiz isso também. Por quê? Eu comecei a tocar, eu tocava em outras festas, mas eu não tocava na minha festa. É que já estava tocando em outras festas eletrônico, tá? Mixando, já estava conseguindo mixar e tocando, me apresentando, mas não tocava na minha. Daí todo mundo falou, gente, mas você não toca na sua festa? Eu falei, olha, primeiro que eu ainda não sei o meu gênero. Tem que falar o que você toca, não sei. E segundo que eu ainda não tenho uma técnica. Como eu vou tocar do lado do Mau Mau, do Jorge Actib? O Jorge Actib era o residente do Paradise. Ele tinha uma super técnica de mixagem. O Mau Mau tocava toda hora. Eu vou tocar, vai estragar tudo. Não vou tocar. Tinha um nível de qualidade ali que eu queria manter, então eu não botava para tocar. Eu chamava DJs, mas eu não botava para tocar. Nesse meio tempo, eu fui descobrindo, eu fui vendo que entre 2001, 2002, 2002 para 2003, eu comecei a ver que tinham sonoridades novas, um som fresco, que ainda não tinha nome, tá? Algumas pessoas, é tecno retrô, não sei o que e tal. Depois a gente descobriu que era o eletro. Nessa época eu era residente do CIL, eu tocava nos 80, o Magal também, o CIL, eu toquei durante 8 anos, tá, gente? Anos 80, eu toquei muito tempo no CIL. Então comecei a trocar figurinha com o Magal. Olha, Magal, eu tô ouvindo uma coisa eletrônica. Olha, ele, olha, eu também tô, é isso, tal, não sei o quê. Começamos a trocar selo, ele me dava umas dicas também, eu também falava com ele. A gente começou a tocar o que seria depois chamado de eletro. Tá? A gente começou a pesquisar muita música alemã, porque o eletro, na cidade de Colônia, na Alemanha, foi quando dizem que começou o eletro, mas paralelo a isso em Nova York também com o Larry T. Mas eu tocava muito mais produção de selo alemão. Tá? Começamos a tocar e nem usava ainda esse termo. Eu toco techno retrô, eu toco house retrô, não sei o que. E depois foi o eletro. Lá por 2003, quando eu já estava tocando eletro, há um ano, já estava até virando, olha, DJ de eletro, gênero novo, já estava dando entrevista para matérias em jornal falando do gênero novo, que era o eletro. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu já posso tocar no Paradise. E fiz a minha inauguração na minha festa, na minha própria festa, tocando, mas eu só fui tocar depois de 3 anos, gente. Eu não me joguei direto, ou seja, eu esperei, tá seguro, nunca fui, e não foi ruim, foi bem legal. Foi bem legal, consegui segurar a barra. E daí foi, né? Eu comecei a tocar eletro, eu consegui ficar famoso por causa do eletro e também
das festas do Paradise. O Paradise foi até 2011, ele foi de 98 a 2011, quer dizer, anos de Paradise. Né? E eu comecei a ser residente junto com o Jorge Active do Paradise. Eu comecei a tocar toda semana. Isso, obviamente, garantiu uma evolução nos meus mix, na minha forma de escolher música, de comprar música. Eu aprendi a escolher música, eu aprendi a comprar música. Porque quando você está comprando vinil, gente, um vinil custava R$40. Você não pode, você tem que comprar, era um tiro certo. Você tinha que ouvir ali na loja ou pela internet. Pela internet não dava para você ouvir, não. A loja não tinha como você ouvir a música antes. Você comprava no susto, porque você conhecia o selo, você conhecia o produtor, então você pedia, mas você não sabia o que ia chegar. Você não ouvia antes. Na loja, que tinha muitas lojas de disco especializadas para DJ, eles traziam muitas coisas novas. Você conseguia ouvir, mas também você pegava uma pilha de disco, não vai ouvir a música inteira. Você te dá uma pingada, você tinha que desenvolver essa técnica de aprender se era boa música ali pingando. Eu comecei a aprender, fui crescendo a coisa, fui me profissionalizando e fui ficando bom naquilo que eu estava fazendo, né? E fui nessas, toquei em várias festas, fiz outros projetos, criei outros, sempre no Paradise. O Paradise foi a festa que durou mais tempo, que eu tive à frente durante o maior número de anos, né? E foi realmente a festa que hoje em dia sempre as pessoas lembram de mim, foi por causa do Clube Love, depois por causa do Clube The Edge, que o Paradise depois, quando o estéreo fechou e virou The Edge, eu estava fazendo o Paradise, eu saí do Love. Eu precisava de um lugar para fazer o After Hour Paradise. O Renato falou, fazer aqui, né? Óbvio. Daí eu comecei a fazer o Paradise no The Edge. Então, quer dizer, o Paradise ainda ficou mais 8 anos. Eu trabalhei 8 ou 9 anos no The Edge com o Paradise. Foi incrível. Foi uma era incrível. Foi para mim a era de ouro da cena club. Talvez porque eu estivesse participando de forma mais né, ativa, né, em todos os sentidos, produzindo, tocando, viajei muito, viajei para a Europa fazendo turnê, e foi muito legal. Depois, isso vai mudando, em 2011 acabou o Paradise, eu comecei a fazer outras festas, mas nenhuma festa emplacava tanto quanto o Paradise. Tá? Eu comecei até, uma época, comecei a trabalhar de dia, voltei a trabalhar de dia, dei meio uma crise aí, né, de 2012 para mim até 2018. Foram 6 anos que não foi tão bom. Eu tocava, convidado de outras festas, mas eu não tinha um projeto meu que eu estivesse à frente e que fosse forte como havia sido o Paradise, né? Eu ainda tocava dessas, o Oscar Bueno do Paradise, convidado, tal, tocava muito convidado em outras festas. O Sil também já não tocava mais, e nem no Paradise. Em 2016, eu entrei na Casa da Luz. Comecei a trabalhar na Casa da Luz, comecei a trabalhar como gerente da noite na Casa da Luz e produzi festa. Produzi umas festas. A Casa da Luz abriu minha cabeça para música. Por quê? Porque era um espaço, eu estava muito fechado na música eletrônica. Tá? Como foram anos trabalhando no Paradise, anos trabalhando no The Edge, era só música eletrônica. Vim para a Casa da Luz, tinha música brasileira, tinha roda de samba, tinha brasilidades, tinha música latina, tinha hip hop. A Casa da Luz era muito forte no hip hop, vários estilos de hip hop. Então, quer dizer, aquilo fez assim para mim, né? Abriu. E o João falou assim, Oscar, você não quer fazer uma festa? Não, na verdade não foi isso. Eu entrei, eu fui convidado para tocar numa festa que já acontecia na Casa da Luz de música eletrônica. Depois eles me chamaram para ser residente. Daí eu comecei a trabalhar como gerente, e eu tocava, e comecei a produzir essa festa. Tá? Vamos mudar, a festa acabou virando Estúrdia, que era uma festa que trazia performance, era uma festa muito mais que só a apresentação do DJ, e que tocava vários gêneros de música. Foi uma piração. Né? Comecei a pesquisar tudo quanto é gênero de música. Foi incrível isso, um laboratório. Em 2018, começamos a fazer a Brutus, aqui na Casa da Luz. E foi incrível.
foi, de novo, eu me descobri numa festa, né? Acho que era a festa que estava adequada, afinal de contas eu já estava com 55 anos de idade, né? Já estava coroa tal, mas era uma festa que eu podia tocar o que eu quisesse. Se eu quisesse tocar disco, eu podia. Se eu quisesse tocar anos 80, eu podia. Se eu quisesse tocar house, eu podia. Se eu quisesse tocar, eu podia tocar. Eu tinha liberdade para tocar o que eu quisesse. Porque as pessoas, o público da Brutus é um público maduro. Tem galera nova, mas predomina pessoas acima de 35, 40 anos. Então todo mundo que conhecia anos 90, conhecia anos 80, pegou todo o começo de house, então todo mundo conhecia tudo. Eu podia fazer um mix ali de várias coisas, que seria super legal. E foi, né? Comecei a tocar e a Brutus foi um sucesso e continuou sendo até hoje, né? Ainda é, porque ainda rola online, mas a pandemia realmente acabou com muitas festas, né? Foi uma situação que muitos lugares fecharam, muitas festas pararam, né? Porque não conseguiram, não vão fazer ilegalmente, né? A gente está respeitando aí todos os protocolos. E pelo menos a Brutus e os eventos aqui na Casa da Luz, eles estão suspensos. A gente está esperando voltar. Bom, então eu acho que é isso por hoje que eu tenho para falar para vocês. Espero que tenha sido legal esse papo, essa minha história e contar um pouco dessa cronologia, essa história da música, da dance music, das casas noturnas e como eu fui vindo até hoje. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. A gente se fala. Tchau.